Loron dia bamalu karena siranebe oras ne asisti hela programa ta toli aktual. Hakarak informa baita bocira oras ne dadang ami ya aeroporto internasional Nicolau Lobato Dili o di fosai baita bocira relacion ho visita husi secretário geral Nações Unidas ka ONU. Sua Excelência Senhor António Guterres neve horas ne dadang to ona ya aeroporto Dili o di mai visita Timor-Leste. Secretário-Geral ONU mai ho avião Qantas Links to aeroporto internacional Nicolau Lobato Dili basic tukhat nune simu diretamente husi presidente República José Ramos Horta, primeiro-ministro Kairala Sanana Gusmão, vice-primeiro-ministro Mariano Assanami Sabino, ministro Negócios Estrangeiros Benedito Freitas, nomos embaixador Timor-Leste ba Nova York. Tuir horário kata iha loro krai presidente República se halo encontro ho secretário-geral ONU iha Palácio Presidente Aitara Clarandili. Odi kolia konaba serviço diplomacia nebeia nomos tuir agenda kata presidente República se for ordem colar Timor-Leste pa secretário-geral ONU. Atu hatene konaba visita secretário-geral ONU nian mai Timor-Leste. Tuir horário kata secretário-geral se participa cerimônia comemoração loron 30 de agosto pada Ruanulu Resin 5, nomos se participa iha exposição iha Museum Resistência nebesi halau iha loron avan. Vossa Excelência é um intransigente defensor da paz. Aliás, e justamente um Prémio Nobel da Paz. E é uma honra para mim estar aqui hoje ao seu lado. Jamais esquecerei as muitas horas em que trabalhámos juntos nos tempos da resistência e antes e depois do referendo. Os telefonemas a altas horas da noite e de madrugada, as longas e profundas conversas. As viagens de Vossa Excelência pelo mundo, recusando-se a desistir e defendendo a causa do povo timorense, inspiraram líderes em toda a parte. E é-me particularmente grato ter tido a oportunidade de dar um contributo em apoio aos incansáveis esforços desenvolvidos por Vossa Excelência. Considero um amigo, o que muito me honra. Senhoras e senhores, o lema de Timor-Leste é, e cito, unidade, ação, progresso. Este lema é um verdadeiro reflexo do vosso percurso enquanto país e uma inspiração para o caminho a seguir. Em primeiro lugar, unidade. O aniversário da consulta popular apela à unidade, na celebração do vosso passado coletivo, na homenagem aos que superaram as diferenças convergindo na resistência e na homenagem aos que sonharam com a independência, mas já não estão entre nós. A restauração da independência não foi o fim. Foi um novo começo que exigiu unidade e determinação para superar os desafios e obstáculos com que a nação timorense se deparava no momento da edificação do Estado e de um novo país. Hoje, menos de uma geração depois, estou aqui como testemunha de uma nação que se soube afirmar e que prevaleceu. Uma nação em paz e em harmonia com os seus vizinhos. Uma democracia consolidada, assente no respeito pelos direitos humanos e pelas liberdades fundamentais. Em segundo lugar, a ação. Nos 25 anos que decorreram desde a consulta popular, Timor-Leste foi tomando medidas consistentes e movendo montanhas para criar uma sociedade que responda às necessidades e aspirações de todo o povo timorense. O vosso país pode não ter um território extenso, mas tem sido capaz de enfrentar alguns dos maiores desafios do nosso tempo. Timor-Leste tem feito progressos impressionantes na construção de uma sociedade democrática e na promoção de um desenvolvimento centrado nas pessoas, expandindo a educação
de qualidade, especialmente nas zonas rurais, investindo deliberadamente para alcançar o acesso universal à eletricidade, combatendo a insegurança alimentar. E hoje o Sr. Presidente acaba de nos afirmar que esta é uma prioridade essencial do novo Governo. A desigualdade de género, o desemprego jovem e melhorando o acesso a cuidados de saúde. Peço-vos que também demonstrem igual ambição no que respeita à ação climática, pois estão na linha da frente da crise climática que ameaça a própria sobrevivência de muitos estados insulares e costeiros. Em todo o Pacífico, o caos climático está a atingir aqueles que menos fizeram para o causar. E este é o momento de agir contra as alterações climáticas e de reforçar as medidas de proteção do povo timorense face à intensificação dos desastres climáticos. Mas Timor-Leste não pode estar só neste esforço. A comunidade internacional tem a obrigação de vos apoiar, nomeadamente através de um ambicioso resultado na COP29 deste ano em matéria de apoios financeiros e de duplicação do financiamento para a adaptação para pelo menos 40 mil milhões de dólares até 2025 em cada ano. Precisamos urgentemente de um estímulo financeiro aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável que aumente os recursos destinados a esse mesmo desenvolvimento em países como Timor-Leste. Em terceiro lugar, progresso. A primeira vez que visitei Timor-Leste foi em 2000, enquanto Primeiro-Ministro de Portugal. E desde então, o país demonstrou empenho em atingir novos e mais ambiciosos patamares de desenvolvimento e a melhorar progressivamente a vida do povo timorense. Hoje, Timor-Leste é um membro ativo e de pleno direito da comunidade internacional. Alcançou importantes progressos em matéria de resiliência económica e aderiu à Organização Mundial do Comércio no início deste ano e trabalha para se tornar um membro de pleno direito da ASEAN com o total apoio das Nações Unidas. A determinação em contribuir para progressos que beneficiem a comunidade mundial no seu todo constitui um timbre da atitude timorense. Ainda agora tive a ocasião de verificar o forte empenho do Sr. Presidente da República em relação à procura de uma solução para a tragédia em Myanmar. Mas o progresso não é apenas uma questão de ambição, pois dependem muito do apoio de instituições e estruturas internacionais. Em setembro, na Cimeira do Futuro, os países serão chamados a forjar um novo consenso global sobre a forma como cooperamos e enfrentamos os nossos maiores desafios. As propostas que estão em cima da mesa tornarão mais eficaz e inclusiva a tomada de decisões globais, assegurando mais espaço para os países em desenvolvimento. Lanço o desafio para que a voz de Timor-Leste se faça ouvir na Cimeira, pois o mundo tem muito a aprender com Timor-Leste e com a sua experiência. Senhor Presidente e caros amigos, as Nações Unidas e o povo timorense estiveram lado a lado no momento em que o país assumia nas suas próprias mãos a construção do seu destino. As Nações Unidas continuarão a apoiar as aspirações do povo timorense na caminhada que tem pela frente. Desejo os maiores sucessos ao povo de Timor-Leste e muito obrigado. No da RAI, no da Nação, no da Estado, hoje Itacimo e a RAI Dove Idané, Secretário-Geral das Nações Unidas, Engenheiro António Guterres, e o Alto Comissário para Refugiados, Secretário-Geral Mandato Ruana, o Primeiro-Ministro de Portugal, e deve boa bania liderança no dar Primeiro-Ministro de Portugal, ele a crise bot 99, que hoje está Maurício Arraida livre e independente. Também é que o Estado toma, que lá hoje também secretário-geral, mas é também secretário-geral especial. Também é Maída e a Kakutak, mas é Mosfuang. Balong e a Kakutak dia que talvez mas é Fuang. É Maída que quando o Rasik o local campanha apoia a Alto Comissário para Refugiados, depois a Secretário-Geral, mundo
precisa é medida materna, mas é medida de compaixão. Para ele sente problemas no mundo união. Secretário-Geral não imagina a alegria que nós o recebemos. Não apenas como Secretário-Geral da ONU, mas como António Guterres, como o que foi Primeiro-Ministro de Portugal, foi Primeiro-Ministro num período muito crucial para Timor-Leste. Durante o pior da crise, setembro de 99, eu estive em Auckland, New Zealand. Ia se reunir a cimeira da APEC. Eu estava em Washington, fazer lobby intenso no Senado e Câmara de Representantes americano. Telefonei ao meu amigo, Ministro de Negócios Estrangeiros da Nova Zelândia, Don McKinnon. Eu vou agora à Nova Zelândia, ajuda-me a encontrar com os líderes da APEC. E lá fui. Encontrei-me com Bill Clinton. Não vou entrar em muitos detalhes. Alguns detalhes são fantásticos, mas talvez ainda sensível. Só posso dizer o seguinte. Quando conversei com Bill Clinton, em Auckland, no hotel dele, ele disse, textualmente, a pessoa que mais me sensibilizou, que mais me comoveu para a questão de Timor-Leste foi António Guterres. Ele disse assim, António Guterres. Ele não disse Sua Excelência, o Primeiro-Ministro de Portugal, ele disse António Guterres, dado a familiaridade que tinha consigo. Eu depois quis aprofundar esta questão. Falei com alguns amigos que trabalham com Bill Clinton. Muitos anos depois, perguntei assim se esta história confirma. O seu primeiro-ministro disse confirma. Com a sua compaixão, liderança com compaixão, convenceu Bill Clinton que era a oportunidade para os Estados Unidos apoiar. 2 noites depois, o presidente Habib veio à televisão e disse a ONU, a Indonésia aceita uma força da ONU em Timor-Leste. Por isso, e por tantas coisas que fez pela humanidade, por outros povos, por outros países, confirma o que eu sempre disse, é um homem brilhante, inteligente e com um grande coração. O mundo precisa de líderes com compaixão. Secretário-Geral, uma vez mais, muito obrigado. Hoje nessa loro importante ida ba Timor-Leste tambah hetam visita husi Secretário-Geral ONU Sua Excelência Senhor António Guterres nebe visita na Timor-Leste hafoin durante a visita a Timor-Leste hoje Secretário-Geral ONU halamos encontro o Presidente da República José Ramos Horta e a Palácio Presidente. Durante o encontro o Presidente da República e o Palácio Presidente António Guterres informa kata que hare progresso lubukida maka Timor-Leste atinge ona hafoin Timor-Leste restaurar nia independência e tinang hirak liba hanesan ni hare mudança bota hanesan ni hare educação area infraestrutura area igualdade gênero no mo sira seluktan nunenia nia fo voto sucesso ba Timor-Leste e futuro nemos ia de conferência de imprensa presidente José Ramos Horta aprecia a presença secretário-geral ONU yang mai Timor-Leste, Sua Excelência Senhor António Guterres, nebe durante ninia mandato hanesan primeiro-ministro ia tinang rihung ida atusia sianulu resing hitu to tinang rihung rua fomos contribuição makas ba proteção direito timoroanian liliu ba ukun rasikan nomos fo apoio makas ba Timor-Leste hafoin Timor-Leste rehalo reconstrução ba itania nação nune akar informamos ba ita bocira kata tuir agenda presidente República José Ramos Horta se fo ordem Timor-Leste grande colar ba secretário-geral nação
secretário-geral ONU durante comemoração lorong consulta popular 30 de agosto tinang rihun rua nulure singhat nebe se halau ya dili nune lori ekipa nebe serviço ba tatoli aktual ba edição ohinian hato loron dia e adeus.